Olá, seja muito bem-vinda à nossa jornada 40 dias de autoestima. Começando o nosso 17º dia, como vai passando rápido, né? Tudo isso, mas que bom que estamos juntas nesse dia a dia, né? Nesse tirar um tempinho para cuidar de si, para olhar para suas emoções e principalmente para sua construção de autoestima. Eu sou Junara Paiva, especialista em educação emocional e autoestima. Eu vou repetir todos os dias que é uma alegria compartilhar com você esse momento, essa pausa, né? Esses 10 minutinhos que a gente tira para olhar para a nossa história, para olhar para os nossos comportamentos, para os nossos sentimentos e tudo isso ir nos ajudando, né, a construir essa boa relação com a gente mesma, porque é essa boa relação que transforma. E hoje, inclusive, eu estou com um livro aqui que eu estou lendo, estou no meio da leitura do livro. Eu vi alguns terapeutas e psicólogos falando sobre e fez muito sentido para mim ler. É o livro Trauma, a Epidemia Invisível, Como Lidar com as Feridas Emocionais e Avançar em Direção à Cura. É de um psicanalista americano, Paul Conte, e ele foi psicanalista da Lady Gaga, então inclusive o prefácio é dela e ela conta como foi importante aprender a lidar com as emoções para que ela saísse, né, de um estado delicado que ela estava lá de saúde. O que ele traz é tão... Às vezes a gente já ouviu tanto, né? Eu já ouvi tanto essa parte que eu quero falar aqui com vocês, mas todas as vezes que eu leio, que eu estudo algo que traz para esse ponto, me rende horas, sabe? De reflexão, de entendimento de como o nosso comportamento ele é moldado, né? Pelo que a gente pensa. Então ele fala o seguinte: eu me espantei várias e várias vezes ao ver como o mundo interno do ser humano determina muito do seu mundo externo. Comecei a ver que nossas escolhas e experiências de vida surgem do que acontece dentro de nós e me surpreendi com o número de problemas, alguns deles fatais, que podiam ser totalmente prevenidos. Ele está contando aqui, gente, principalmente de quando ele estava na residência em medicina, antes mesmo de se tornar psiquiatra, né, da especialidade lá em psiquiatria, como ele já percebia que as emoções impactavam no aparecimento de doenças físicas. E o que mais me chamou a atenção aqui é quando ele fala inúmeros problemas, alguns deles fatais. O livro como um todo, né, ele fala sobre a importância da gente olhar o trauma, diversas formas, né, de trauma que a gente tem na infância, como isso reverbera nos dias atuais. Existem vários estudos e todo, né, a base da inteligência emocional, do trabalho de coaching, é exatamente identificar esses registros emocionais, né, os traumas, e ressignificar de forma que esses registros emocionais não impactem no nosso comportamento. Então aqui a gente não está falando só em comportamento, a gente também está falando em saúde física. Então, quantas de nós não desenvolvemos doenças físicas que vêm dessa forma como a gente se enxerga, dessa forma como a gente relaciona com quem nós somos, dessa forma como a gente lida com o nosso mundo interno. Porque esse mundo interno, ele gera ansiedade, ele gera medo, ele gera diálogos que nos adoecem. E eu quero contar para vocês algo pessoal, algo que eu vivi nessa trajetória, né, de autoconhecimento, desenvolvimento de autoestima e que tem relação com essa questão de dor física. Eu acho que com 9 anos, meninas, eu tinha uma dor de cabeça assim frequente e intensa que me atrapalhava brincar. Eu lembro das minhas primas estarem brincando e eu não, porque eu estava deitada com dor de cabeça. Na escola, às vezes os meus pais eram chamados, né, porque eu estava lá passando mal com dor de cabeça, precisava de ir embora.
E essa enxaqueca me acompanhou durante anos, anos a fio, essa dor de cabeça. E era uma dor de cabeça tensional. Eu tinha os ombros muito tensos, rígidos, pareciam duas pedras assim, né, na região dos ombros. Isso, né, trazia uma rigidez e uma tensão muscular para a nuca, e essa tensão ela subia, né, couro cabeludo, cabeça, então era uma dor de cabeça muito tensional. Então qualquer situação de estresse, não dormir bem, tudo desencadeava essa dor de cabeça. E uma das coisas que eu percebi de imediato que melhorou nesse processo de autoconhecimento, principalmente logo depois da formação em coaching, é que essa dor de cabeça sumiu. Eu não tinha nem a dor de cabeça e nem a postura dos ombros para frente, sabe? A gente chama de ombro protuso. Era como se eu quisesse me esconder. E essa postura veio exatamente nessa época, aos 9 anos. Eu era mais... Hoje eu não sou tão alta, gente, mas na época eu era uma das mais altas da turma, já estava desenvolvendo, né, seios. Então essa vergonha de mim, naquele momento, me fez ter essa postura com os ombros para frente, isso gerava uma tensão muscular e desencadeou a dor de cabeça. Hoje eu sei de tudo isso, na época eu não sabia de nada. Na época, sabe como era encarado? A família do seu pai toda tem enxaqueca, isso é coisa de família, e você herdou isso do seu pai. Crença, né? Uma baita crença. E aí, então, depois de todo esse processo, né, de autoconhecimento, autoestima, minha postura mudou muito e essa dor de cabeça, ela passou. Por quê? Essa dor de cabeça, ela vinha, meninas, exatamente desse mundo interno, dessa insegurança, desse medo, do medo de me expor, o medo do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam falar sobre mim, se eu estava sendo perfeita para todo mundo, se eu era boazinha, se eu acudia a todos. Então, essa dor de cabeça ela não era apenas física, não era apenas algo genético, herdado da família do meu pai. Essa dor de cabeça ela era a expressão desse mundo interno. Esse mundo interno que se cobrava demais, que se autoflagelava, né? Cobrando, exigindo, um excesso de autocrítica, tudo me penalizava muito quando não saía da melhor forma. Então, olha como esse mundo interno, esses pensamentos, né, ele determina o mundo externo e como acontecem problemas importantes na nossa vida. Hoje existem vários estudos, né, que falam dessa relação emoção e corpo. Então, se você, né, se interessar, tem alguns livros que falam sobre isso. O que é a dor de cabeça, o que é a dor de estômago, o que é problema no fígado. O fígado, por exemplo, né, excesso de raiva, problema nos rins, é um excesso de medo. Então, existem vários estudos, principalmente da medicina chinesa, que fazem essa relação de emoção e a expressão no corpo, né, a somatização dessa questão. E aonde mora a autoestima nisso tudo? Porque a maioria dos pensamentos, a maioria do que ronda esse mundo interno são pensamentos sobre nós mesmos. É essa falta de credibilidade em quem a gente é, falta de confiança. Observa o seu diálogo interno. Para e observa os seus pensamentos, se a maioria deles não são pensamentos de julgamento e de comparação. E quanto mais essa conversa interna nesse excesso dessa cobrança e dessa autocrítica, mais isso vai desencadear problemas físicos em você. Então aqui é a ponta, né? Aonde a autoestima nos ajuda nessa relação emoção e doença, nessa expressão física no corpo. Quando você desenvolve autoestima, você silencia e muito esse diálogo interno, você ressignifica essas emoções que te colocam, né, nesse lugar inflamado, literalmente, meninas. Esse excesso de pensamento, isso eleva cortisol no seu corpo. Isso deixa o seu corpo mais inflamado, desencadeia processos inflamatórios no seu corpo. E esse processo inflamatório atrapalha emagrecer, atrapalha dormir, atrapalha fazer boas escolhas alimentares. E tudo isso somatiza em doenças.
Então, olha a profundidade que a gente vai no gostar de si. Não é apenas ir para o espelho e falar eu me amo, eu sou linda e sou maravilhosa. Não é a ponto de você não impactar a sua saúde física. É a ponto do que você sente sobre você diminui ou aumenta uma conversa interna que leva a pensamentos, que leva a sentimentos, que leva a comportamentos. E às vezes são comportamentos externos de fazer algo mesmo, por exemplo, comer algo que não devia, mas às vezes são comportamentos internos também. O seu corpo começa a se comportar de acordo com o que você está pensando. Seus hormônios aí funcionando no seu corpo têm muita relação com o seu nível de estresse, com o que você pensa sobre você. Existe uma pesquisa que aponta os 10 principais motivos de estresse e o segundo motivo de estresse é a insatisfação com o corpo, a insatisfação com você mesmo. Então, a falta de autoestima está no segundo ponto de maior gerador de estresse. Olha o quanto é importante você fazer essa jornada, essa caminhada, você escolher olhar para você, para suas emoções e principalmente para a forma como você se relaciona com você mesma. A gente está falando de melhor salário, mas a gente também está falando de de saúde. A gente está falando de salário, está falando de saúde, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de ter mais dinheiro na conta. Tudo o que envolve a sua vida passa pela lente da autoestima. Importante, né? Espero que essa conversa tenha feito bastante sentido para você. Não esqueça de deixar os seus comentários, não esqueça de colocar aqui as suas dúvidas também, tá? E continuem compartilhando com outras pessoas, continue levando essa mensagem para outras mulheres, porque é muito importante que a gente espalhe essa mensagem da autoestima, do amor próprio e de todo o impacto na nossa vida. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelos compartilhamentos, pelos comentários. A gente se vê no próximo encontro. Fiquem com Deus, muito amor e paz.